Muito boa tarde, amados amigos, irmãos presentes e os que se encontram em outras nações ou outras cidades da República da Colômbia. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Agora, vamos à Escritura, em Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 39, de São Paulo, por palavra de Deus: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E se retroceder, não agradará a minha alma. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra, nos abra as Escrituras e o entendimento para entender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema é: aquele que há de vir, virá, e não tardará. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hoje, domingo de escola bíblica, no meio do cristianismo, nosso tema para o estudo bíblico desta ocasião é: aquele que há de vir, virá, e não tardará. E quem é quem prometeu vir? O Senhor Jesus Cristo. Quem há de vir em sua segunda vinda, o qual virá, e por sua igreja virá, como está prometido, e não tardará. Ele disse que regressaria. Portanto, ele verá a sua igreja, que está composta por todos os crentes nele, nascidos de novo, para buscá-los e levá-los com ele à festa maior, a maior festa prometida para se realizar no céu, que é a festa, que é a ceia das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 10, onde nos diz da seguinte maneira: capítulo 19, versículos 9 ao 10 diz, de Apocalipse: e disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São o quê? Bem-aventurados. E disse-me ainda: estas são
as verdadeiras palavras de Deus. postré a sus pies para adorarle. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Siervo tuyo, Sou conservo tus teu hermanos que retienen e el de teus testimonio de irmãos Jesús. que têm o testemunho de Adora a Jesus. Dios, Adora a Deus, porque el testimonio de Jesús pois o testemunho de es el Jesus espíritu é o de la espírito profecía. da profecia. Los convidados, Os convidados, como en la primera venida de Cristo, como a primeira vinda de Cristo, lá no recibieron não la receberam invitación, no la aceptaron, o convite, não perdieron la aceitaram bendición. e perderam a Pero bênção, para el día mas postrero, agora, para o último los dia, convidados que son los os creyentes en convidados, Cristo, que são os crentes em bajo el nuevo Cristo, pacto, sob o novo pacto, reciben la invitación, la aceptan, recebem o convite, y son aceitam vestidos con e el são vestido de boda vestidos del Espíritu Santo, y como luego com vestido de bodas com o Espírito Santo e depois o corpo glorificado e eterno para ir con Cristo para ir com a la Cristo cena de las bodas à ceia das bodas do que se Cordeiro llevarán a cabo en que la se casa del realizarão Padre Celestial, na casa do Pai Celestial, en ou la seja, séptima dimensión na sétima dimensão, de Dios. a dimensão de Deus. Es ahí a donde nos llevará É aí onde nos levará casa à del casa Padre do Pai Celestial. Celestial. Encontramos Encontramos em Apocalipse capítulo 22, em Apocalipse capítulo 22, verso 12, las palabras del Señor Jesucristo. versículo 12, as palavras do Senhor Jesus Cristo que nos diz: Yo vengo pronto. Eis que cedo y mi venho, galardón conmigo a minha recompensa está para comigo, recompensar a cada uno para dar a según cada sea su um obra. segundo a sua El obra. mismo Cristo nos dice O que ele viene próprio pronto. Cristo nos disse que ele vem em breve. y en Apocalipsis capítulo 22, verso E em 20 Apocalipse dice, capítulo 22, versículo el 20 que da diz: testimonio de estas cosas aquele dice, que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Sí, Amém. ven, Vem, Señor Jesús. Senhor Jesus. La gracia de nuestro Señor Jesucristo A graça do nosso sea con Senhor todos Jesus vosotros. seja Amén. com todos. Amém. Han Transcorreram las diferentes etapas del as cristianismo, diferentes etapas do cristianismo, donde ha estado Cristo en Espíritu Santo, onde esteve Cristo em Espírito Santo, juntando chamando e juntando ovejas suas en el ovelhas redil de Dios, no aprisco de Deus, seu su aprisco, iglesia, sua igreja, y hemos llegado e chegamos tiempo ao fim do donde Él tempo, llama y junta onde ele chama e junta ovejas del tiempo final, as suas ovelhas do a sus tempo final, escogidos, aos seus entre los escolhidos, cuales habrá entre os quais aquellos haverá que no verán aqueles muerte, sino que não verão que morte, estarán mas vivos en la venida del que Señor, estarão vivos na vinda do Senhor, cual viene o los qual vem santos que han partido, com os santos que viene partiram, con ellos para vem com eles para resucitarlos en cuerpos eternos, ressuscitá-los em corpos eternos, imortais, glorificados, iguais ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo, o qual está tão jovem cuando subió como quando subiu ao céu. en el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. No novo corpo, o corpo glorificado, La apariencia a aparência é de 18 a 21 anos de idade. Assim é o corpo glorificado que Cristo dará na ressurreição a todos os crentes nele que partiram, e aos que estarão vivos os transformará para que sejam a sua imagem e a sua semelhança. E assim estarão redimidos espiritualmente e adotados espiritualmente e fisicamente quando receberem o corpo
glorificado. E, consequentemente, estarão vestidos de bodas para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, ou seja, à sétima dimensão, a casa do Pai Celestial. Portanto, a vinda do Senhor é o evento mais importante que o cristianismo esteve esperando por ao redor de 2000 anos e ainda continua esperando e não tardará o cumprimento da sua vinda. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, nos diz para que é que ele virá. Mas a nossa cidadania está nos céus. A cidadania de cada pessoa está na nação, no país no qual nasce. E por que está no céu? A nossa cidadania, se nascemos aqui na terra, é que temos dupla cidadania. A cidadania terrena, que herdamos ao nascer em um país, no país do nosso nascimento, e isso é, como descendente de Adão e Eva, temos uma cidadania terrena. Mas, como descendentes de Deus, por meio de Cristo, recebemos o novo nascimento, e porquanto o novo nascimento é do céu, nossa cidadania, como pessoas nascidas de novo, nascidas do céu, está no céu. E o nosso nome, como cidadãos celestiais, está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E como pode ser que o nosso nome esteja no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes de nós nascermos nessa terra e desde antes de nós obtermos o nascimento celestial? Acaso não há pais que já de antemão colocam o nome dos seus filhos ou das suas filhas antes de nascer? E quando nascem, já tem um nome para esses filhos. Quanto mais Deus, que sabe quantos filhos e filhas teria, os quais nasceriam no reino de Deus, no reino de vida eterna, para viver com Cristo por toda a eternidade, os quais clamam a Deus, Pai nosso, que estás nos céus. Não se pode chamar alguém pai se não é um filho. São os filhos de Deus, os que chamam Deus Pai nosso, porque nasceram no reino de Deus, mesmo que Deus é o Pai da criação. Toda a criação foi feita por Deus através de Cristo, anjo do pacto, que é o corpo angelical de Deus, através do qual Deus se manifestou e falou à existência todas as coisas. Agora, continuando aqui, mas a nossa cidadania está nos céus. Agora podemos saber por que nossa cidadania está nos céus. Nossa cidadania como filhos e filhas de Deus, nascidos no reino de Deus, de onde também esperamos
o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, que transformará estes corpos terrenos que temos, para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, para que seja um corpo glorificado como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem, e jovem para toda a eternidade. Isso também consola e enche de fé e de esperança os anciãos, porque voltarão a ser jovens, mas num corpo eterno, imortal e que nunca se envelhecerão. Para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, com esse poder que Ele tem, Ele nos transformará. Ou seja, que Ele tem o poder para fazer o que Ele prometeu. E os que vão receber essa transformação têm a fé para crer e receber essa transformação. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Portanto, diz ou pergunta no Evangelho segundo São Lucas, Jesus Cristo falando diz: e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? São Lucas capítulo 18, versículo 8. Vai encontrar fé em seus escolhidos, nos crentes que estarão em seu corpo místico de crentes, nascidos de novo, com a fé posta em Cristo, esperando o que Ele prometeu, sua vinda para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o maior evento prometido para o cristianismo sob o novo pacto. Sua vinda. E sua vinda tem um propósito. Vem por nós, vem nos buscar, para o qual vem nos transformar, nos dar a transformação dos nossos corpos, para que sejamos como Ele. Sejamos imortais fisicamente também. Já temos vida eterna em nossa alma, mas nosso corpo ainda, em nosso corpo ainda temos a morte, temos um período de tempo para viver nesses corpos, porque são corpos temporários, mortais, que é o que Adão e Eva pôde nos deixar depois que perderam a vida eterna. Perderam a vida eterna física e o que lhes restou é vida temporária. Ainda, eles não estavam adotados. Lhes faltava a adoção, ou seja, a glorificação, a transformação do corpo. Como Jesus, que falou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E isso disse do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, que haviam de receber os que creriam nele.
Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O no había venido el Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesús no había porque sido Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, que a glorificação é a adoção à redenção do corpo, é redimido de vida temporária à vida eterna, de um corpo mortal a um corpo imortal, de um corpo que tem idade a um corpo eterno e jovem que ele prometeu para mim. E para que mais? Para cada um de vocês também. Portanto, esperamos aquele que disse que voltaria, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Portanto, estejamos todos preparados, porque já transcorreram as diferentes etapas da igreja, as 7 etapas ou eras, onde enviou cada mensageiro para, por meio de cada mensageiro, chamar e juntar os escolhidos de cada era. E agora subimos, recordem que se sobe de uma era a outra, até que se chega à 7ª era, representada na igreja de Laodiceia, lá na Ásia Menor, e representa a igreja na 7ª etapa, que corresponde à América do Norte, e desde aí se estende por todas as nações essa era. Depois dessa era, é preciso subir mais acima, a era ou etapa de ouro da igreja, que é a era de pedra angular. Portanto, a vinda de Cristo à sua igreja será para a era de ouro, a era de pedra angular, simplesmente porque não ocorreu nas 7 eras da igreja o cumprimento da segunda vinda, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, e o rapto ou arrebatamento literal para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, haverá, nessa etapa de ouro da igreja, na era de pedra angular, um grupo que não verá morte e que estará esperando a vinda daquele que há de vir e não tardará. É, para o nosso tempo, a promessa da vinda do Senhor com seus anjos para chamar, juntar e assim depois transformar os crentes que estarão vivos neste tempo final. Tão simples assim é o programa divino para a vinda de Cristo à sua igreja, sendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual. Então, temos que ver como foi no templo ou tabernáculo que Moisés construiu quando depois o dedicou a Deus. Veio Deus e habitou nesse templo, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, e que é de ouro, com os querubins, um de cada lado. Aí no meio dos 2 querubins morou Deus. Nessa luz, ou coluna de fogo, que resplandecia
nesse lugar, Moisés entraba, e quando Moisés entrava, ou Arão veían esa entrava, columna de fuego, viam essa coluna de fogo, ali e desde escuchaban la ali, voz de Dios. e escutavam a voz de Deus. Allí estaban Ali estavam dentro também, del arca del pacto, dentro da Arca do dos Pacto, tablas de piedra con as 2 tábuas de pedra los 10 mandamientos. com os 10 mandamentos. Também Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estava a vara de Arão que reverdeceu e el maná o maná ordenó que colocaran allí dentro que Deus ordenou que colocasse ali dentro vasija, em uma vasilha, el cual no se corrompía porque estaba o en qual não la se corrompia porque estava na presença de Deus. Lo mismo sucedió cuando Salomón O mesmo aconteceu quando Salomão construiu o templo lá em Jerusalém e o dedicou a Deus. Nesse templo veio Deus quando Salomão o dedicou e entrou e se colocou sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, e em acréscimo ali estavam 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, gigantes, que cobriam o propiciatório. Ao serem querubins de madeira de oliveira, aí temos as 2 oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 11 ao 14, que são os 2 ungidos, os ministérios de Moisés e Elias, que aparecem também em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. O que encontramos no templo que Salomão construiu e no templo que Moisés construiu é tipo e figura do templo celestial e, consequentemente, é tipo e figura também da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um templo espiritual formado por pedras vivas, por pessoas. Assim como Cristo é a pedra viva, a pedra angular, todos os crentes nele são pedras vivas. Cristo falou, dizendo, Deus pode levantar filhos e filhas de Abraão até dessas pedras. Ou seja, que de pessoas de diferentes classes e de diferente condição, Deus pode levantar filhos e filhas de Abraão, colocando-os como membro do corpo místico de Cristo. Disso que nos fala 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 10. Vós, como pedras vivas, sede edificados um templo espiritual. E agora, tudo que está no templo celestial se reflete no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu e na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo que está vigente na terra diante da presença de Deus. De etapa em etapa, foi se construindo esse templo espiritual. As 7 etapas da igreja correspondem ao lugar santo. E nosso tempo corresponde ao lugar santíssimo.
Por isso é na etapa na qual estamos que aparecerão os ministérios de Moisés e Elias no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O reverendo William Branham disse, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus e o rapto acontecerá. Página 30 do Livro das Eras. E depois em outros lugares diz que é, e aí também diz que é conforme a Apocalipse 11, que são as duas oliveiras. No lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, do templo que Moisés construiu, ali estavam os dois ungidos e, sobretudo, no que o rei Salomão construiu, representadas duas oliveiras nesses dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, o qual indica que a divindade estava nesses querubins, e o que significa que estará a divindade sob os ministérios de Moisés e Elias, os dois ungidos. É nessa etapa da igreja que a mensagem irá do cristianismo aos judeus. Tentaram converter o povo hebreu a Cristo e não puderam. Porque os que têm a responsabilidade e comissão para tratar com o povo hebreu sob os ministérios correspondentes são os ministérios das duas oliveiras, que são tipificados nos ministérios de Pedro e Paulo. Tão simples assim. E enquanto esses ministérios não se manifestarem em Israel, não passarem a Israel, Deus não tratará com Israel. Tem que continuar tratando com sua igreja. Por isso é que diz o reverendo William Branham que o que é o sexto selo e a sétima trombeta é o sétimo selo para a igreja. Ou seja, que o que é as duas oliveiras, Moisés e Elias para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja do Senhor. Aí não explicaremos muito para evitar os imitadores, porque isso tem a ver com a visão da carpa, tem a ver com o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, tem a ver com a terceira etapa, que será manifestada em uma grande carpa catedral, e será manifestada a terceira etapa em toda a sua plenitude quando vier o quê? O aperto. Assim que estamos advertidos de que vem o aperto para os crentes em Cristo do último dia. Mas o aperto vem da parte do inimigo. Da parte de Deus vem uma bênção gloriosa. A fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, a maior bênção é
prometido para a igreja, que o que está prometido para a igreja, a vinda daquele que há de vir, virá. Se tornará uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e seremos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, firmes na fé, sabendo que a cada dia que passa, estamos um dia mais perto de receber aquele que há de vir. E podemos contar o tempo. Quem quiser contá-lo, e vai descontando em seu calendário e dizendo, um dia mais perto daquele que há de vir. Um dia mais perto daquele que virá, como prometeu. E em cada ocasião que fizer aniversário, pode dizer, um ano mais perto daquele que há de vir. Sempre pensando positivamente. Um dia ou um ano mais perto da nossa transformação. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E que Deus os continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.